Gente, teve mais coisa importante aqui no Congresso Nacional hoje. A Câmara dos Deputados hoje aprovou um requerimento de urgência para um projeto de lei que proíbe os descontos das associações do INSS. É uma espécie de resposta que a Câmara está tentando dar para o escândalo do INSS. Lembra? Essas associações que estavam, pelo menos, descontando um pouquinho ali no contra-cheque de cada aposentado. O Congresso está tentando dar uma resposta técnica e política para essa questão. Quem vai contar mais desse assunto para nós é a nossa Carol Nogueira, nossa setorista de Congresso Nacional. Carol, já está com a gente? Assim, Raquel, vocês me escutam? Oi, Carol, seja muito bem-vinda ao Poder e Mercado. A Carol hoje estava, gente, a toda lá na sala de imprensa, e andando pelo Congresso e vem, vai para o Senado, volta para a Câmara, cheia de compromisso, mas achou um tempinho aqui para nós. Te agradeço muito, viu, Carol? Conta pra gente como é que estão andando aqui na Câmara esses projetos sobre o escândalo do INSS e como é que isso pode ajudar a população. Boa noite a todos vocês, a todos que nos acompanham. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Bem, a Câmara aprovou hoje um requerimento de urgência, como você disse no começo, né, para acelerar a tramitação de um projeto de lei que proíbe esses descontos, né, da aposentadoria ali dos beneficiários do INSS. A ideia é que esse projeto seja apensado, que outros projetos sejam apensados a essa proposta. O presidente Hugo Mota trabalha com um número aproximado de mais ou menos 50 propostas com temas similares, para que forme aí um pacotão, né, de projetos para que seja votado aí nas próximas semanas sobre essas fraudes, né, para tentar uma forma da Câmara tentar combater essas fraudes. Isso também, de certa forma, acalma um pouco o desejo da oposição de querer instalar aquela CPI que eles conseguiram as assinaturas aqui no Congresso e também a CPMI, né, que está a cargo, está sob responsabilidade agora do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Mas é uma forma também de acalmar e de dar uma resposta, né, a todo esse absurdo, né, que os deputados consideram e que eles têm que dar uma resposta a isso. Essa urgência foi aprovada hoje de forma muito rápida, foi uma votação simbólica aqui no plenário, durou nem 5 minutos, e então agora as próximas semanas eles devem juntar todos esses outros projetos, escolher um relator para que seja votado no plenário. Não há uma previsão de quando essas propostas, né, esse conjunto de propostas serão votados, mas espera-se que aconteça nas próximas semanas, talvez semana que vem. E aí, votando aqui, esse pacote está pronto para ir para o Senado também, né? Tudo isso foi decidido na semana passada, após o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, retornar da viagem que ele fez aos Estados Unidos. Então, ele definiu com os líderes que colocaria esse requerimento de urgência para votar nesta semana. Hoje ele fez uma reunião para alinhar toda essa proposta e seguir daqui para frente para votação, para formar um relatório, né? O relator, em princípio, ainda não tem um relator, né, para esse pacote de projetos, que ele vai escolher nos próximos dias, provavelmente deve ser nomeado na próxima reunião de líderes, que acontece na quinta-feira mesmo. Então, aí ele vai definir esse relator para construir ali um texto que contemple todas essas 50 propostas e possa ser uma resposta de combate a essas fraudes. E, Carol, só esclarecendo um ponto que você colocou, o Hugo Mota tem alguma expectativa, ele tem esse interesse de que esses projetos minimizem a necessidade de uma CPI ou de uma CPMI? Alguns deputados da base do governo têm dito que sim, que isso é uma forma de tentar minimizar. Embora o pedido de CPI aqui na Câmara, ele entrou numa lista que já tem 12 pedidos, né? Então, em tese, ele teria que dar prioridade para esses 12 pedidos, para depois sim abrir essa CPI do INSS, né? Mas não há, assim, por agora também muito interesse dele em caminhar com esses pedidos de CPI que estão aí, esses 12 pedidos. Então, também como uma forma de diminuir a pressão,
houve esse entendimento por parte desses deputados, né, da base do governo, de tentar acalmar esse anseio da oposição, né? O presidente Hugo Mota, vale lembrar, também tem enfrentado outras pressões, como, por exemplo, com o projeto da anistia, né? Então, o que eles podem fazer para tentar minimizar a crise, tanto para o governo, né, quanto a pressão em cima do Mota, então tem se construído esse acordo aí. Carol Nogueira, muito obrigada pela sua participação aqui em Poder e Mercado. Olha, os repórteres de Brasília são fundamentais para nós aqui nesse programa e eu espero ver você mais vezes, minha querida. Obrigada. Boa noite. Graça, Mari, queria falar com vocês rapidinho aqui sobre esse tema, porque a gente também tem aqui um assunto bem bacana da Mariana, uma história saborosíssima sobre a JBS. Graça, a Carol estava mencionando, né, essa história toda da CPI, CPMI, se aprovando esses projetos, pode minimizar a pressão. Nas minhas andanças por aqui, a oposição quer essa CPI ou essa CPMI. Eles estão querendo continuar pressionando o Davi Alcolumbre, estão atrás de completar o quórum completo de assinaturas, estão dizendo que se o Davi não abrir a CPI, a CPMI, eles vão para o STF, com o mesmo argumento da CPI da Covid, dizendo, olha, é um direito da minoria. O governo, por outro lado, hoje estava conversando aqui com eles disseram, olha, talvez a gente não consiga evitar, mas o que a gente quer fazer é controlar tudo. A gente quer indicar presidente, vice-presidente, relator, mandar nas ordens dos depoimentos. E aí, meu caro, você acha que essa CPI sai? E se sair, você acha que o governo controla a narrativa dessa forma? Então, Raquel, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Esse dito popular que ficou famoso no noticiário político brasileiro na época do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, né? Eu acho que vale para agora, porque esse grupo a beleza da democracia é que não existem governos e oposições para sempre. Cada 4 anos o eleitor vai lá, manda um para a oposição, manda o outro para o governo, e assim vai num sistema maduro. Então, muita gente que detestaria essa CPI mista, né, que envolve Câmara e Senado, hoje sobre esse tema do INSS, eram alguns dos mais entusiasmados com a CPI da Covid no governo anterior, e vice-versa, porque quem estava no governo naquela época não queria ouvir falar de CPI e hoje está entusiasmado. Isso é bom, é bem normal do jogo político, mas tem uma... Eu queria destacar um tema aqui que a Carol Nogueira citou, né? Esse projeto de lei para proibir agora, me parece, para usar uma imagem bem simples, para proibir as associações de fazerem descontos no INSS a partir de agora, me parece aquela história do sujeito que teve a casa arrombada, os móveis roubados, os bens saqueados, e aparece um vendedor de alarme. Olha, você precisa desse alarme, mas agora era para ter sido feito isso antes, como a Mariana Barbosa escreveu na coluna dela. Isso é um caso inovador de assalto com desconto em folha, que é uma novidade. Então, assim, esse projeto, caso ele ande, proíba mesmo o desconto nas associações, tudo bem, nós estamos falando do futuro. Mas e o daqui para trás? E o que aconteceu? Quem é que vai se responsabilizar? Porque cada pouquinho desses que era descontado mensalmente de cada aposentado e pensionista do INSS, ele virou uma imensa montanha bilionária de dinheiro. Então, assim, alguém tem que prestar contas disso que foi realizado, sem prejuízo para a investigação da Polícia Federal e possíveis desdobramentos no judiciário, com processo, etc. A CPI ela é sempre um instrumento da minoria de tentar responsabilizar politicamente quem está no governo. E, assim, uma fraude desse tamanho precisa de ter um pai dessa criança, né? Desse bebê reborn, né?